Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Mais um Morning Book, mais um dia do nosso Clube do Livro. Simbora, meu povo! Nós estamos no dia 25º. 25º dia. Bom dia! Vamos chegando. Hoje tem mentoria, hoje tem uma palestra workshop sobre as 9 personalidades. Hoje tem encontro no Zoom. Para dar um zoom na nossa vida mesmo, sabe? Olhar a nossa vida mais de perto. É. Simbora. Vamos apertando esse coração para chamar esse povo. Para chamar o pessoal para estar aqui com a gente. E nós entramos no último capítulo do livro. Capítulo 16, dia 25, avançando para amanhã. Avançando para amanhã. Que top, né, gente? Olha só que top. No nosso Clube do Livro, esse já é o 3º livro que a gente termina. Quantas pessoas não dão conta de ler um livro no ano? No ano. Vocês entendem que tudo que é uma disposição, a gente acaba conseguindo fazer? Colocando constância, colocando disposição, colocando disciplina. Bom dia, Lê! Bom dia, excelente dia, um bom trabalho. Então, assim, cara, eu fico pensando, 3 livros. Eu passei anos sem ler um livro por ano. Eu me lembro que o livro era algo que eu pegava e eu não dava conta de terminar de jeito nenhum. Há anos atrás, né? Mas aí conforme vai passando, a sua mentalidade vai sendo renovada, você vai vendo o quão importante é a gente ir para as literaturas, ir para os livros para poder mudar a nossa mentalidade. Porque deixa eu falar algo para você. O livro faz parte de uma cultura. E a gente precisa mergulhar nessa. Bom dia! Aperta esse dedo aí nesse coração que eu tô esperando esse povo entrar para a gente poder começar o nosso último capítulo. E o último capítulo é avançando para amanhã. É muito lindo porque a gente precisa mesmo viver o hoje, né? A palavra fala que assim como a gente planta, a gente colhe. Esse plantio e essa colheita, a gente tem que lembrar que é sempre no hoje. Eu sempre vou colher no hoje, no agora, sempre. Eu nunca colho para amanhã. Para amanhã eu avanço. Para o amanhã nós avançamos. Para o amanhã nós avançamos. Então, assim, é muito gostoso quando você aprende a olhar para você e você começa a perceber que você está florescendo. Porque quando você começa a olhar para os seus micros resultados, você entende que você está frutificando. Você está florescendo. E isso significa que você está tendo resultados. Então, quando a gente não para o mover na nossa vida, a gente tem resultados. Daiane, mas o meu resultado não é bom. Mas é um resultado. Avalia e segue. É um resultado. Mas, Daiane, deu errado o que eu fiz. É um resultado. Porque o erro faz parte do processo. O erro faz parte daquele que está aprendendo. Agora, de fato, quando você sempre erra na mesma coisa, aí tem alguma coisa errada. Entendeu?
quando você... Gente, eu tô com frio hoje aqui, hein? Ave. Acordei, não peguei a jaqueta, porque não tava frio, fiquei aqui embaixo. Agora no estúdio tá frio. Então, é um resultado. É um resultado. Porque tudo o que você faz tem relevância. Quando você entende isso, que tudo que você faz tem resultado, tem relevância, você entende que tudo tem um resultado quando você não tá parado. Aí é um tempo de você avaliar para você avançar. E simbora para o nosso livro, que ele diz assim: avançando para o amanhã. A vida é uma série de desafios e testes. Aqui, ó. O que deu errado é o desafio que você propôs para fazer, que você está testando, que você não tinha certeza do resultado, mas você acreditava que podia dar certo, mas que não deu tão bom assim. Então você testou. E nesse teste você reavalia para ir para a prova de novo. Ela vem totalmente equipada com prazeres e sofrimentos, sol e chuva. É uma mescla de todos os sentimentos imagináveis. Eu já estive na tempestade e uma coisa eu posso te afirmar, é que a tempestade passa depois de algum tempo. Isso é algo que a gente tem que ter clareza também. Tudo vai passar. Essa fase vai passar. Se você está numa fase boa, vai passar. Se você está numa fase não tão boa assim, vai passar. Se você está num perrengue danado, vai passar. Entenda, vai passar. A tormenta passa, a chuva passa, as nuvens vão embora e o dia nasce. Que bênção quando a noite foi longa e vemos que finalmente raiou a manhã. O Senhor nos dá novos dias. Abracei a minha mulher durante a noite inteira e ela me abraçou. Não somos perfeitos, somos apenas dois coxos manquejando juntos para casa. É tão bom saber que não tenho de tropeçar, de voltar para casa só, com os meus ombros torcidos e joelhos quebrados. Ela e eu decidimos caminhar juntos. Bem, depois eu falo. Vamos seguir aqui. Com chuva ou sol, certos ou errados, fraco ou forte. E a noite? Se chegar, chegou. Ela terá de passar, e quando passar, estaremos seguros nos braços um do outro e aquele que nos vigia no escuro. Deus estancou as lágrimas dela, mas eu tive de enxugar os seus olhos. Amanhã, ela talvez tenha de enxugar os meus, mas não importa. Pelo menos a dama tem um amado e o amado tem o Senhor. Nós o temos para os momentos difíceis demais para a mente humana resolver. Estive lá como uma testemunha da noite e estou aqui para contar-lhe sobre a luz do amanhã. Não há melhor maneira de acordar do que ver o sol encharcando o rosto esperançoso de alguém cuja face sombria tornou-se a tela para os raios luminosos do amanhã. Gente, depois que você entende que o relacionamento é algo tão maravilhoso na face da terra, você que é casado nunca mais vai viver num trupê danado na sua casa. A gente precisa construir um novo drive mental mesmo sobre o que é o relacionamento. Porque muitos de nós casamos ouvindo falar que casamento não é fácil, ouvindo falar que casamento é um pepino, sei lá, ouvindo falar. O que vocês ouviram aí sobre casamento, gente? Que casamento não dá certo. Que mais? Enfim, tantas coisas. Que homem é tudo igual, que mulher que é tudo igual. Isso tudo vai minando, sabe, o casamento. Agora, quando a gente entende que é melhor ser dois do que um, é melhor ser dois do que um, porque um fortalece o outro. Porque a gente vive debaixo dessa tríade. O homem, a mulher e Deus. Pensa num triângulo, ó. Aqui é a base do triângulo e aqui a gente sobe pro triângulo, ó. Que é melhor, né? Em cada ponto do triângulo
Eu tenho aqui o homem, tenho a mulher. E eles estão separados. O homem e a mulher, eles estão casados, mas eles estão separados. Quanto mais a mulher se aproxima do Senhor, quanto mais Deus aproxima do Senhor, olha, estão separados. Quanto mais eles aproximam do Senhor, eles encontram Deus. E eles se unem. Quanto mais eles buscam se encontrar com Deus, mais o homem e a mulher ficam juntos. Então, assim, muitos casamentos, muitas famílias estão realmente destruídas porque alguns princípios eles ficaram afastados do casamento. E muitas crenças sobre o casamento, sobre a família, sobre Deus, sobre filho, foram instituídas fazendo essa separação na nossa mente. Primeiro é a separação que acontece na mente. E aí a gente vai tendo as consequências desse pensamento. Segundo Coríntios 1, 3, 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Um dos muitos nomes do Senhor é Consolador. Deus é um Deus Consolador. É difícil explicar quão excelente é essa descrição. Ele é o grande Consolador. A sua presença nos faz sentir à vontade nas situações mais desconfortáveis. Ele pode remover a escura mortalha de sofrimento e liberar o coração cativo sepultado nela. Com habilidade e cuidado, Deus nos livra de problemas que julgamos sem solução. Tem o poder de extinguir o trauma e restaurar a paz. Apanha as nossas lágrimas e guarda as nossas dores. Tem a capacidade de estar sempre à nossa disposição. Sempre que precisa dele, você o encontra. Todos nós viveremos e amaremos e experimentaremos perdas antes que o nosso tempo na terra se acabe. É a perda de coisas que nos faz apreciar o que ainda possuímos. O gosto amargo da pobreza torna a prosperidade mais doce. Como podemos comemorar o triunfo se não tivermos enfrentado a derrota? Isso é algo que a gente precisa entender também. Por que você valoriza tanto algo que talvez foi difícil de você conquistar? Porque ele fala assim, ó, como podemos comemorar o triunfo se não tivermos enfrentado a derrota? Um dos maiores crescimentos que nós temos é quando nós crescemos na crise. É na dor que nós temos, que o ser humano tem o seu boom de crescimento. E sabe de uma coisa? As pessoas não querem passar pela luta e nem pelas provas. Mas quando a gente entende na nossa mente que se a gente está passando por uma luta, é para a gente ainda explodir mais o nosso cérebro, o nosso ser humano enquanto pessoa, para avançar ainda mais e cumprir mais e mais o nosso propósito, a gente entende que as lutas muitas vezes não são de toda ruim, mas elas são sim sofridas. Isso não dá para negar, mas não dá para a gente dizer que é de tudo ruim, porque depois que ela passa, quantas coisas nós aprendemos, e é isso que importa. Por isso que quando a gente vai entrar quando a gente está, né? Não é que a gente vai entrar, porque muitas vezes a gente não entra porque a gente quer numa batalha ou numa luta, mas às vezes a gente provoca isso também, então a gente tem que estar atento. Mas nós precisamos sim ter esse drive de que as lutas são novas realidades que nós vamos viver. Entende?
Lemos na palavra de Deus que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Que fala em Eclesiastes 3. Eu amo Eclesiastes. Eclesiastes traz para nós um ensinamento sobre viver uma vida mais simples. E quando a gente entende que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, o nosso coração começa a se acalmar, porque a nossa mentalidade ela está clarificada. Ela tem razão, vivemos cada dia sem saber o que iremos enfrentar, momentos a momentos sem saber o que nos guarda amanhã. No entanto, é um grande consolo saber quem guarda o amanhã. Olha que fera isso! Nós não sabemos o que vamos enfrentar no amanhã. Mas se você tiver a convicção e a certeza de quem guarda o seu amanhã, você vai passar pelo que você está passando muito mais confiante e seguro do que sem ter essa convicção. O amanhã não está nas mãos de seu supervisor, os seus filhos, seu marido, nem qualquer outra pessoa. O amanhã não pode ser manipulado por você. Eu não posso dominá-lo. O amanhã está nas mãos do Senhor. O que quer que você faça, reserve tempo para falar com Ele, porque precisará dele antes do amanhecer. Salmos 35 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso se você tiver um relacionamento e uma entrega com Ele, porque as suas convicções elas estão bem estabelecidas na sua mente. Por que nós temos um excesso hoje de ansiedade? Por que nós temos uma sociedade extremamente ansiosa? A ansiedade é uma patologia que a gente trata muito. Eu me recordo que há 2 anos atrás chegou uma amiga em casa, a gente estava recém saindo da pandemia, saindo, mas não saindo. E ela chegou assim, destruída emocionalmente. E a gente conversando, eu falava assim: amiga, você precisa cuidar com o que você vê, ouve e fala. Porque o seu coração está contaminado. O seu coração está contaminado. Porque ela me contava que ela vivia com pessoas extremamente poliqueixosas, que as pessoas colocavam terror na vida dela sobre o que ia acontecer. Ela me contava que não parava de ver as notícias para ver o que estava acontecendo. E nisso estava gerando nela muito medo. E a gente conversando, nós começamos a desconstruir algumas crenças que ela tinha. E eu falei para ela: eu preciso que você mergulhe fundo nessa questão do entendimento sobre você. Porque você está levando a sua vida, porque ela estava com palpitação, ela estava não conseguindo dormir direito. Eu falei: você precisa levar, você precisa dominar a sua vida, você precisa começar a aprender o que está mais aí dentro de você, para você ativar o que realmente importa. E aí ela começou um processo de descoberta. Ela falou: eu quero aprender mais, então, eu quero me conhecer, porque eu tenho a sensação de que eu não me conheço. Eu falei: então é isso. E aí ela entrou num processo de ressignificar mesmo muita coisa na vida dela. Ela entrou num processo, ela fez a mentoria comigo, né, quando a gente aborda bastante as questões do Enneagrama. Nós usamos vários equipamentos de fotobiomodulação. Nós usamos as estratégias sobre a coerência cardíaca, tudo isso no físico mesmo, no hoje, no agora, para a gente poder fazer o quê? Tirar do nosso coração o excesso de preocupação, que ela estava com ansiedade. Estava indo, sabe, para uma síndrome do pânico. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos entender que é no agora que a gente precisa viver. É no agora que nós precisamos viver. O excesso do passado vai gerar em nós uma depressão. E o excesso do futuro, o excesso de preocupação vai gerar em nós as ansiedades e as patologias decorrentes com cada extremo. Porque é o extremo. Por que quando a gente faz a linha do tempo, a gente tem o passado, o presente e o futuro? Sabe, essa é a nossa linha do tempo. A gente precisa viver aqui no agora, não tem como. Não tem como.
Então, ele estará lá quando os maridos, amantes, filhos, amigos, empregos e dinheiro se forem. Está lá durante a noite, nos lugares escuros. E todos têm lugares escuros. Todos nós temos uma escuridão. Todos nós temos uma sombra que nos rodeia. E nós precisamos sair da caixinha para que essa sombra não nos persiga. A noite às vezes parece longa, mas quando termina, sempre virá a luz da manhã. Você sempre teve uma noite difícil. Revirou-se muitas vezes na cama para encontrar descanso, mas a noite quase acabou e o dia se aproxima, amanhã está chegando. Pense nisso, você foi derrubada no chão, mas sempre se levantou. Por mais escura que fosse a noite, o dia sempre chegou para você. Compreenda que a graça de Deus a protegeu e sustentou, manteve-a segura. Os tempos mudam, as estações mudam, mas Deus é imutável, Ele é fiel, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo Deus que a fez superar o passado e lhe promete o futuro. A oração dos nossos filhos dizem isso muito bem. Crianças com pijamas de flanela se ajoelham ao lado da cama, cruzam as mãos, fecham os olhos e sussurram esta simples oração. Deito-me agora para dormir. Oro ao Senhor para que guarde a minha alma. Elas dizem essas palavras com ternura, preparando-se para descansar à noite. Se apenas pudéssemos manter vivas essas palavras enquanto envelhecemos, sobreviveríamos a todos os nossos traumas. Nessa fase simples encontra-se uma profunda verdade. Há coisas que não estão sob o nosso controle. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Mas ele decidiu, assim como o anjo, ele decidiu se afastar por querer independência, independência e pelo seu orgulho. Por querer autodependência, independência, ele cai. Ele se afasta de Deus. Ele se afasta da sua verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual, à imagem e semelhança do Criador. Por qual motivo? Orgulho. Querer assumir o controle da sua vida. De fato, nós temos que entender que nós somos os gestores, mas o controle do amanhã não está na nossa mão. Está nas mãos de Deus. E fazer essa entrega e confiar de fato e colocar toda essa insegurança que eu vivo do amanhã nas mãos seguras de um Deus é que muitas vezes deixa o ser humano o quê? Perdido, porque ele não entrega de fato, porque ele não entrega de todo o seu coração. E a Bíblia fala para nós entregarmos de todo o coração. A motivação tem que vir daqui. Por isso que muitas vezes não resolve fazer algo certo por uma motivação errada. O que você está fazendo, que você sabe que é algo certo, mas com a motivação errada. Qual é a intenção do seu coração? Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão pegando isso aqui? Fala pra mim, vocês estão comigo? Espera aí que eu acho que eu virei a minha página aqui. Há estágios, épocas e lugares na vida que todos nós temos de enfrentar. Quando os enfrentamos, é preciso deitar-nos como crianças e repousar como ovelhas, confiando no grande pastor, para nos vigiar noite dentro. Ele sempre estará ali para vê-la atravessar a noite, o que quer que aconteça. Então não tema, porque nunca está verdadeiramente sozinha. Você pode ter certeza que o ser humano é capaz de abandonar alguém, mas Deus não.
porque ele não muda quem ele é. Pais e mães abandonam filhos. Você que ama o seu filho, tá junto com o seu filhos e filhas e quer proteger, você não entende essas relações que acontecem. Mas a pessoa só abandona porque ela tem uma sensação de solidão e abandono tão forte que ela repete o mesmo padrão. Porque o homem repete o padrão, porque o mal ele é repetitivo. E o mal só é curado com o que, gente? Com o que o mal é curado, gente? Com o quê? Ah, eu quero, Tiago. Tá chegando aqui já? Vocês estão entendendo, gente, isso aqui? Certas ocasiões... Obrigada. Certas ocasiões ele envia alguém para cantar as canções que o coração dele deseja ouvir. De vez em quando envia um braço forte para rodear o seu corpo frágil e dar-lhe um momento de repouso e tranquilidade. Nenhuma dessas experiências, porém, jamais tomará o lugar da experiência suprema, pois a maior fonte da força que você conhecerá é a que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Quando você começa a ligar a sua realidade com aquilo que a Bíblia fala, a realidade daquilo que a Bíblia traz para nós, gente, tem muitos segredos escondidos ali dentro que explode o nosso cérebro quando você começa a descobrir, porque quando você descobre, faz assim, ó, puf, clareia tudo. Não importa quanto sofrimento a vida lhe trouxe, não pare até que venha amanhã, porque ela sempre vem. Está no fim de cada noite, está no fim de cada lar desfeito, está no fim de cada divórcio trágico. Tem uma música tão linda que uma amiga da minha cidade fez e fala sobre o amanhã. Gente, eu vou publicar um link nos stories para vocês ouvirem. Vocês clicam lá depois. Vou colocar aqui, ó, música amanhã. É maravilhosa a letra. É de arrepiar. É linda. Eu vou colocar nos stories o link para vocês acessarem. Desafio a minha irmã, minha amante, minha esposa, minha mãe, minha amiga a esperar pela manhã porque ela chega realmente. Não permita que as tragédias da vida a deprimam ao ponto de perder a sua esperança do amanhã. Não permita que as decepções e perdas amargas lhe roubem a expectativa de um novo dia. Desperte cantando aleluias pela manhã. Aspire o ar fresco e exale o ar gasto do seu passado, dizendo a você mesma: posso sentir a aurora chegando. E ela virá. Encorajo-a a vencer os obstáculos com confiança, sobreviver aos traumas como uma vencedora. Eu a encorajo a descobrir lenitivo mediante o sofrimento e conhecer conforto em meio às crises, porque amanhã virá. Há alguns anos, John Newton escreveu estas palavras durante uma crise em sua vida. É um hino que revigora o coração e acende a chama da sobrevivência. Ele sempre animou a minha fé e motivou o meu espírito, e ele que deve ter sido devidamente inspirado. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então, meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessarei e a graça me valeu. E salvo e salvo agora irei ao santo lar do céu. 1979. 1979. Inário para o culto cristão da edição de letras do Warp. Uau! Não é isso que amanhã representa? Agora eu te pergunto, você tá com medo do amanhã? Você tá preocupado demais com o amanhã? Como que tá esse amanhã para você? Como que tá? Como que está o seu olhar para o seu amanhã? Como que tá?
Não é isso que amanhã representa, gente? Sair da cegueira e passar a ver. Ora, para que as trevas se afastem de cada aspecto da sua vida, como nuvem empurrando o céu por um sopro de vento. O Senhor pode fazer isso para você. Ele lhe trará graça e ajudará a enxergar e a vigiará durante a noite. A única coisa que ele vai pedir-lhe é que reconheça que a graça dele a salvou. Reconheça. Gente, quando a gente olha esse reconhecer que a graça nos salva, nós temos que reconhecer. E o Inário já trouxe aqui, ó. Mas Cristo me encontrou. A graça entrou, meu coração do medo libertou. Por quê? Porque Cristo salva. Cristo liberta. Cristo clarifica, porque Ele é o Mestre. E dele será um nome de todos, maior que todo e qualquer nome. É o nome de Cristo. Nós declaramos novas realidades nas nossas vidas pelo nome de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Quando Deus tirou Adão do Éden, porque Adão tinha se afastado da sua presença, foi uma forma de proteger Adão da luz de Deus. A luz de Deus, ela é consumidora. Ela é consumidora. Adão caiu, se afastando, separando da presença de Deus, quando ele perdeu a sua identidade, quando ele quis ser autodependente, quando ele quis autonomia para conhecer o bem e o mal. Quando ele perdeu essa confiança, ele se afasta da presença de Deus. E Deus permite que ele vive. E de lá, do Éden até Jesus, é instaurado na terra uma nova maneira de se aproximar do Senhor, que é o Santo dos Santos. Tanto é que as pessoas impuras, consideradas impuras, não podiam entrar na presença de Deus porque elas morriam, elas não aguentavam. Por que elas não aguentavam? Porque o pecado, as nossas falhas, nos deixa nas trevas. Mas Daiane, mas eu erro toda hora. E eu sou a primeira, eu peco toda hora. Só que o coração precisa estar entregue a Ele. O coração precisa estar o quê? Sem amargura, sem ressentimentos e sem ofensas, porque daí eu limpo o meu coração e eu volto para a presença de Deus. E quando eu volto para a presença de Deus constantemente, fazendo esse ciclo, vamos dizer assim, de purificação talvez, porque quando a gente lança, quando a gente confessa, quando a gente entende, a gente se humilha diante de Jesus e fala, eu tô aqui, eu preciso de ajuda. Eu tô me limpando, mas eu quero avançar mais. Ele compreende os bastidores mesmo do nosso coração, a motivação, a intenção. E isso faz com que nós nos aproximamos mais do Senhor. Por quê? Porque quando Jesus veio, Ele nos devolveu o Espírito de Deus para habitar dentro de nós. Assim como Deus fez com Adão. Ele devolveu para nós essa nova realidade. E isso me dá livre acesso a Deus. E se eu estou confessando, eu estou me limpando, eu estou me buscando, eu estou confiando nessa presença, eu vou entender que cada fase é uma fase. Eu vou entender que a minha entrega é de todo o meu coração. E aí eu não mais quero viver independente da vontade dele. Vocês estão entendendo isso aqui? E quando eu vivo na dependência da vontade de Deus, eu ajudo a instaurar paz no caos. Nossa. Porque se eu viver querendo dominar não a minha vida e as minhas atitudes, mas dominar o amanhã,
eu instalo mais caos. Mais caos. Gente, isso é muito forte. Por isso que o nosso pilar espiritual na nossa saúde integral, ele é maravilhoso. Porque Jesus é a pura integralidade dos nossos sistemas. Porque ele não viveu por sentimentos, mas ele teve atitudes baseado na convicção do amor e do propósito que o Pai tinha na vida dele. Entendeu? Jesus veio para ajudar a instaurar, a estabelecer ordem no caos. Ordem no caos, porque é através dele, que nós encontramos uma segurança que já está depositada dentro de nós. Ai, gente, eu ouvindo tudo isso ontem no meu curso, eu tinha vontade de chorar. Como nós somos amados. Como nós somos amados. E se a gente não reconhecer esse amor, a gente vai, sabe assim, pular uma bola de neve atrás de bola de neve. Do caos. Essa palavra que eu queria. Nós vamos instaurar caos sobre caos na nossa vida. E a gente não vai entender o que de fato é essa paz que excede todo o entendimento. A única coisa que ele vai pedir-lhe é que reconheça que a graça dele a salvou. Não basta agradecer, é preciso ser grata. Você deve ter uma atitude de gratidão, uma convicção sutil de profunda apreciação. Ser grata é reconhecer que a vida tem sido tempestuosa, mas que Deus tem sido fiel. E no final ele continua digno de todo o louvor. Vocês estão entendendo a raiz de uma gratidão? Oro para que as trevas se afastem de cada aspecto da sua vida, com nuvens empurrando-os no céu por um sopro do vento. O Senhor pode fazer isso para você. Ele lhe trará graça e ajudará a enxergar e a vigiará durante a noite. A única coisa que ele pede é para que a gente reconheça essa graça, porque a graça dele nos salvou. Entende por que nós precisamos olhar para Cristo? Entende por que nós precisamos aceitar Cristo na nossa vida? Gente, isso é muito forte, porque Cristo, sendo Deus, se fez homem. Se fez homem para que nós olhássemos para a realidade de Jesus e víssemos a grandeza do Pai. Cristo se humilhou, porque ele se rendeu à obediência do Pai, a cumprir o propósito. Por que a gente fala que quando as pessoas estão cumprindo o seu propósito, elas vivem de maneira mais leve, mais feliz? E ela tem mais regozijos na vida, porque ela está cumprindo um propósito. Cristo teve muitos BOs na sua trajetória aqui na Terra. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Mas ele viveu de uma maneira leve. Cristo tem o grande potencial de nos encontrar, assim como ele encontrou a mulher samaritana no poço. E tem uma parte na Bíblia, se você quiser ler em João 4, que fala que Jesus tinha que sair de um lugar para o outro, mas era necessário ele passar por Samaria. Era necessário. Por que era necessário? Porque no poço ele encontrou uma mulher que, se a gente for olhar para essa mulher com um contexto de extrema religiosidade e socioculturalmente extremamente destruída, porque ela já estava no sexto marido, mas esse sexto marido ainda não era marido dela ainda. Então ela optava por ir. Quem que ia num poço carregar balde meio-dia num sol lascando?
Só aqueles que talvez não quisessem ser encontrados por ninguém. Mas Jesus sabia que ela estaria lá ao meio-dia. E lá ele a espera. E quando essa mulher chega e um homem vem conversar com ela, um judeu, que não era comum, o que estava acontecendo? E no meio da conversa, Jesus fala para ela que ela precisa beber da água viva, que nunca mais ela terá sede. E quando Jesus fala para ela que ela está no seu sexto marido, que ela precisa resolver essa treta, ela aponta, então tu és profeta. Ela tinha um conhecimento, mas ela precisava dessa água viva, porque rios de água viva começaram a fluir dela. E nunca mais ela teria sede. Então ela larga os baldes e ela vai e fala para todos na cidade. Gente, é um negócio maluco. É tão lindo a gente entender que Jesus nos encontra muito mais. Por isso que quando você tem o coração inclinado a viver isso de fato, ele já está lá. Ele já está no momento marcado do seu encontro, porque ele já está aqui. É demais da conta, não é? Prepare-se para ouvir o som estridente da trombeta sendo soprada. Que oração, hein, gente? Tiago, que oração? Uau, estamos indo para o nosso fechamento já, ó. Prepare-se para ouvir o som estridente da trombeta sendo soprada, tinindo em seus ouvidos para anunciar a chegada do dia. Você não pode esperar até que veja a luz para preparar-se para o dia, pois a meia-noite anuncia a alma que espera que a noite está acabando e o dia começando. A meia-noite é o ponto crítico da noite. É nessa hora que o sol inicia e a sua ascensão e as trevas noturnas começam a desaparecer aos poucos na luminosidade das expectativas. Fique preparada, a noite está chegando. A noite está chegando ao fim e o dia se encontra diante de você. Está na hora de sair e encontrar o seu destino. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Fui designado para anunciar-lhe que o noivo chegou. Vá ao encontro dele. Esta não é hora de ficar deitada no leito do desespero. Não importa quão longa seja a noite, nem quão escuro ela esteja. O que quer que esteja sofrido já passou. Escuta isso, gente. Já passou. O dia está nascendo e o noivo acaba de chegar. Agora, minha irmã, não seja insensata e não deixe que a vida a enfraqueça e lhe roube do seu azeite. Você precisa mais do que nunca do óleo do Espírito Santo, pois agora é a hora de preparar a sua lâmpada, dispor-se, organizar os seus sonhos e sair ao encontro dele. Algumas de vocês foram atropeladas pelos cuidados da vida, mas está na hora de entrar no quarto e dizer a seu marido: amor, estou de volta. Vá até ele. Sei que no sentido estrito do texto, a referência é a Cristo, mas o versículo ilustra o encontro com Cristo mediante o comentário sobre uma mulher que sai para encontrar o noivo. Seria então possível que o precioso Espírito Santo pudesse ajudar uma mulher afastada do marido a ir finalmente ao encontro dele, em lugar de ficar à espera? Os homens gostam da mulher que vai encontrá-los no meio do caminho. Mas você não pode ir antes. Está sofrendo muito. Se fosse, seria pela razão errada. Buscava a cura, agora pode levar essa cura com você. Como as virgens de antigamente que saíram para encontrar o noivo e altas horas da noite, você deve estar preparada para estabelecer esse momento em sua vida como uma nova era, com Cristo no leme, com Cristo no controle. Descanse nas suas promessas, confie na sua força, aqueça-se na sua presença e saiba que você é o vaso escolhido por Ele. Encontre-se com Ele. Ele está esperando para removê-la do seu
passado e fazê-la a entrar no futuro. Você deve saber que algo com alguém à espera do outro lado da sua prova. Seus filhos e sua família estão esperando. Dama, seu marido está esperando para ser o amante da sua vida. O Senhor não teria guiado por intermédios dela se não tivesse algo com quem para esperá-la. Deus é o Senhor, mas Ele chamou o homem para ser o seu amante. Não cometa erro de tornar-se tão espiritualmente ligado ao Criador, a ponto de impedir que aquilo que Ele criou para você tenha o seu lugar de direito na sua vida. Se Deus quisesse inteiramente para Ele, não lhe daria um marido para amar. Como Eva, que acordou pela manhã e viu que Deus tinha um homem aguardando por ela. O seu Adão está esperando você. Não o faça esperar demais. A partir de hoje, ao levantar-se, olhe o dia diretamente nos olhos e diga com força, diga com toda a sua força. Embora seja verdade que só o Senhor pode fazê-la, atravessar a noite, devo dizer que cabe ao homem encontrar-se com você pela manhã. Se estiver casada com um homem que a ame, compreenda que ele está esperando. Ele desistiu da dança para que Deus pudesse curar, como só Ele pode fazer. Mas quando a dança terminar e a noite tiver passado, Adão continua querendo vê-lo. E Deus não é ciumento. Ele os criou para ficarem juntos. Ele deu-a como um presente a Adão. Você é a resposta de Deus na oração de Adão. Senhora, é uma alegria imensa ser o homem que aguarda do outro lado do seu desafio. Só não faça Adão esperar. Agora que está acordada e a noite finalmente terminou, Adão está dizendo: olhe, mulher, fiquei esperando por você. Venha cá. Para a dama que sobrevive à noite, nós, homens, sabemos que foi Deus quem a fez atravessá-la, mas Ele a trouxe para nós. É arrebatador ser o amante que recebe o primeiro beijo da mulher acordada. Você está acordada? Faça um sinal ao seu homem. Se ele esperou até a noite terminar, não adie a sua recuperação. O Senhor diz ao amante: tudo está bem agora. Adão recebe então o privilégio único de ser aquele que sopra as palavras ardentes da paixão baixinho em seu ouvido. Escute o que ele diz. Ouça o seu amor. O quê? Você sentiu o calor, mas não pode ouvir as palavras dele? Sei que é difícil ouvir. Os homens quase nunca falam de amor em palavras. Falamos de amor com os olhos brilhando, com suspiros longos e sorrisos ternos. Deixe-me interpretar esse momento para que você possa ouvir o que está sendo dito. Ele olhou tão fundo em seus olhos que viu tremor em sua alma. Tirou o cabelo do seu rosto, tocou sua nuca e murmurou baixinho em seu ouvido, dizendo apenas: vamos, querida, acorde, já é de manhã. O homem tem um papel extraordinário de te levar e te conduzir aqui na terra para o seu amanhã. Então, muitas pessoas estão com seus relacionamentos feridos. Muitas pessoas estão procurando por novos relacionamentos. Mas, acima de tudo, entenda que há uma motivação por trás de todo e qualquer relacionamento. Há uma motivação que nos faz olhar para o nosso amanhã com uma esperança e não com dor. Deus é um Deus de esperança e Ele quer nos encaminhar para o amanhã. E Ele instituiu sobre a vida do homem proteção e provisão para que a mulher seja a sua dama. Gente, são tantos contextos que a gente precisa trazer aqui, mas eu queria dizer que eu sou muito grata à vida do T.J. Jakes. Hoje eu queria que você pudesse tirar o seu tempo para agradecer todas as coisas que o Senhor tem para sua vida. E o meu agradecimento no final dessa live de hoje é por esse homem, porque ele trouxe muita disrupção para a nossa mentalidade. Toda mulher precisava ler esse livro, e não só as casadas, tem que começar pelas solteiras, para ela ter um entendimento da verdadeira realidade da nossa vida, do nosso passado, de quem nós somos, para quem nós entregamos e quem nos espera no amanhã. É muito maravilhoso poder ter esse sentimento, sabe? Então hoje eu encerro essa live com
o sentimento de pura gratidão ao TJ Jakes. E eu espero que você tenha crescido durante todos esses episódios, durante todos esses 25 dias que nós caminhamos aqui juntas. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Eu louvo a Deus sobre tudo aquilo que Ele tem instigado e vasculhado no seu coração. Eu louvo porque vocês têm buscado renovar a mente de vocês naquilo que mais importa. Então, que vocês tenham um dia lindo, um dia abençoado, colocando expectativas realmente de que o amanhã virá. E que esse amanhã tem sempre um novo recomeço. Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, um dia lindo para vocês. Durante o final dessa semana, eu vou estar com vocês, vou estar colocando o novo livro para a gente poder trabalhar. E a gente volta com o Clube do Livro na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, não. Não, na próxima segunda-feira, tá bom? Na próxima segunda-feira, a gente retoma às 5h37 da manhã com um novo livro. Então, acompanhe nos stories para vocês estarem acompanhando essa nova aventura que a gente vai caminhar juntos. Um beijo no coração de vocês, gente. Um excelente dia. Tchau.